Olá, bem-vindos à primeira edição do Beirando a Moda Online. A nossa ideia com esse bate-papo é inspirar, provocar você que está nos assistindo neste exato momento. Esta ação é fruto da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, Governo do Estado, e também da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. E agora, a gente vai falar sobre ancestralidade. Olha que tema maravilhoso. E a nossa convidada é a Cristiane Martins, que é arqueóloga e designer da AMA, Amazônia Ancestral. Tudo bem, Cristiane? É um prazer te ter aqui. Olá, Adelaide, um prazer, agradeço o convite e agradeço a oportunidade de falar de um tema que me é tão bacana, que é a ancestralidade. Né? Maravilha. Então, primeiro eu quero saber de onde surgiu a AMA. Né? O que é a AMA? Qual é o conceito-chave dela? A Amazônia Ancestral é uma marca de joias autorais que eu criei em 2018. Eu sou arqueóloga de formação. Dá para entender o porquê de Amazônia Ancestral, né? Eu fiz toda a minha formação profissional aqui na Universidade Federal do Pará e desde 2002 que eu dou muitos mergulhos Amazônia dentro, pesquisando estéticas antigas, processos criativos e produtivos dos povos originários. E em 2017 eu iniciei um processo pessoal de ruptura assim, com esse espaço profissional e cheguei num ponto de querer empreender a minha própria história, querer montar o meu negócio, então eu comecei a enveredar para a arte, mas sempre na pegada da arqueologia. Né? Hoje o meu mote principal, o meu interesse principal é continuar divulgando e pesquisando a ancestralidade dos povos amazônicos, mas hoje eu já trabalho com a materialidade disso tudo, né? Trazendo essas inspirações, os meus estudos, para o que eu produzo em termos de design. Pois é, como é que acontece essa convergência, né, dessa vida que era mais acadêmica, da pesquisadora, da antropóloga, da arqueóloga, para designer? Como é que converge tudo isso? Bem, eu sou paraense, mas fui morar em Rio Branco, no Acre. Passei 7 anos lá trabalhando como arqueóloga na superintendência do IFAM de Rio Branco. E Rio Branco é uma cidade muito pulsante em termos culturais e artísticos. Quando eu despertei para o meu interesse de migrar, de fazer uma transição de carreira, eu comecei a mergulhar no cenário de lá, conhecer um pouco dos artistas e do tipo de trabalho que se fazia com a materialidade lá. Foi assim que eu cheguei na machetaria. Eu fiz um curso de machetaria no Senai de Rio Branco, e encontrei na machetaria uma forma de continuar contando histórias. Na arqueologia, a gente monta um quebra-cabeça com objetos dos povos do passado para contar uma história, contextualizar sobre como aquelas pessoas se comunicavam através dos objetos. Né? A gente tenta entender como que aqueles povos se organizavam através dos objetos que a gente encontra. Na machetaria, existe também essa possibilidade de montar, agregar pequenos pedaços de madeira para contar uma história, né? Um projeto artístico. E eu vi um link entre a arqueologia e a machetaria naquele momento. E eu já estava muito afim de empreender, de ter um negócio próprio. Ia trabalhar com o feminino e logo eu encontrei nas joias de machetaria uma forma de eu continuar extravasando, transbordando os meus estudos. Né? Tu trabalhas, então, essencialmente com madeira. É o meu carro-chefe. Eu voltei para cá, para Belém, aí acabou meu contrato do IFAM, eu decidi, pronto, agora eu sou empreendedora, vou trabalhar com joias e vou continuar falando de ancestralidade. E aí eu voltei para Belém em 2019 com a machetaria, né? Fazendo peças, joias de machetaria e prata e metal. E aí aqui em Belém, nesse meu retorno, eu conheci todo um universo aqui dos mestres de ofício que trabalham com a madeira, e aí eu agreguei ao meu trabalho uma outra técnica de madeira escavada. Então, hoje eu trabalho com madeira, mas em diferentes formatos dela, né? E aí uso também metal para dar um acabamento interessante, para que ele seja utilizado, né, de forma confortável pelas mulheres. Eu uso
prata e agora eu estou fazendo uns experimentos com cobre, de restos de embarcações. Então, a natureza, né, essa natureza, inclusive, muito antiga, né, que muitos de nós não vimos, né, a gente só soube através das pesquisas e dos livros, é a natureza que te inspira nas tuas criações. Sim, na arqueologia, o olhar do pesquisador está sempre voltado para a materialidade, para as manualidades, né? Num contexto de laboratório, assim, de trabalho de arqueologia, a gente está sempre procurando entender como que os objetos eram construídos, né? Então, hoje eu olho para trás e vejo a minha relação com a ancestralidade e percebo que eu sempre tive interesses em entender os símbolos do passado, processos produtivos, manuais, técnicas, né? E trabalhando com a arte, eu continuo pesquisando as mesmas coisas. A joia, ela é um símbolo, ela tem uma estética que comunica algo, né? Para a mulher, para o público. Quando você coloca um objeto, ele é uma espécie de objeto de poder também, porque você está expressando determinada característica da tua personalidade, né? E hoje eu vejo que, tanto trabalhando com arqueologia, como trabalhando com joias, marchetaria, madeira escavada, o meu interesse maior é entender como transformar elementos da natureza nesses códigos sociais, né? Nesses símbolos. Então, a natureza é a minha principal fonte de estudo e produção, né? Hoje eu olho para as coisas e tento entender a estética orgânica da natureza e eu tento reproduzir isso nas minhas peças. As minhas inspirações básicas, assim, elas são sempre em formatos orgânicos de árvores que são elementos vegetais que eu sou muito sensível a elas, que eu gosto de falar muito delas, que eu percebo a madeira para além do recorte dela, né, como matéria-prima. Para mim é tudo muito mais orgânico e sistêmico e amplo. E esses símbolos de poder também que eu trago para a marca, né, que são formas de um diálogo muito, muito intenso e interessante com tudo que a gente aproveita. Quando tu falas assim, primeiro que tem uma paixão aí, a gente consegue perceber, né? Por exemplo, quando tu encontras, né, esse pedaço de madeira, já tinha um designer pensado ou, na verdade, a partir daquele encontro é que esse designer vai brotar, essa inspiração vai chegar? As duas possibilidades, né? Quando eu tenho um desenho junto à minha cabeça, quando eu quero materializar um objeto de poder como uma lança, eu tenho que saber qual que é a madeira adequada que vai me possibilitar materializar aquele projeto, né? Já no caso das lanças, já existe uma intenção de trabalhar com esse objeto de poder. E aí a madeira ela é pesquisada para dar conta do que eu quero produzir. Mas muitas vezes é a minha própria observação na floresta, a estética das árvores me inspira a fazer uma fivela em formato de galho, por exemplo. Eu acho que quando a gente está trabalhando com arte, tudo é possível, né? A gente está sendo atravessada na Amazônia, a gente tem um laboratório enorme assim, de processo criativo, né? A gente está sendo atravessada por informações o tempo todo. Eu me vejo assim, produzindo coisas, sendo sensível a alguns cenários da natureza e querendo materializar. E também me vejo cheia de ideias e símbolos de poder que eu quero materializar. E com a madeira, tudo é possível, né? Gosto muito desse conceito, né? Desse grande laboratório, né, que inspira e que ajuda em todas essas criações. Quando tu falas dos teus produtos e até dessa relação da ancestralidade, é inevitável pensar que tu buscas esse mercado que é mais consciente, que também é um mercado mais limpo. Como é que tu percebes, como empreendedora, os desafios para poder apresentar esse designer para os teus consumidores com esses conceitos arraigados? Hoje em dia a gente tem muito mais gente preocupada com isso, mas às vezes ainda é um nicho muito pequeno. Quais são os teus desafios no dia a dia?
Eu sou adepta da produção e do consumo conscientes. Hoje eu trabalho com móveis antigos que são coletados do lixo mesmo, que são descartados e pelas pessoas. Um móvel quebrou, o proprietário descarta aquilo. Existem alguns coletores que trabalham fornecendo esse tipo de matéria-prima para as pequenas marcenarias, para os carpinteiros. E é esse material que me interessa. Sobras de outras peças maiores, troncos caídos. As minhas embalagens também, eu tenho uma preocupação em limitar o uso de plástico, papel determinado, e eu gosto de falar disso, que esse é o meu nicho de interesse. Eu gosto de apresentar conteúdo no meu Instagram, agregado às minhas peças. Eu sempre estou informando várias coisas. Isso, para mim, é importante, eu acho que é um diferencial que eu gosto de manter. As pessoas que estão me consumindo hoje, meu público, estão sim interessadas nesse tipo de preocupação, né? Eles sempre estão olhando para o nível de consciência, ativismo do artista. Então, eu estou falando isso porque é esse público que me interessa, né? Mas você falou do desafio. O trabalho com a madeira, com a joia de madeira, ele é muito desafiador, sim, porque ainda existe uma consciência tradicional de que joia é apenas aquelas peças produzidas com ouro, com pedras preciosas, e o meu movimento é o contrário disso. Eu chamo as minhas peças de joias, sim, porque elas têm um valor que é superior ao que o mercado convencional considera, né? E, às vezes, eu esbarro no preconceito das pessoas. Tipo, alguém quer me consumir. Quando eu digo que a madeira que foi coletada do lixo, existe uma resistência, como se fosse feio falar que eu transformo o lixo em arte, né? Especialmente aqui. Eu acho que na nossa cidade ainda tem o artista, o produtor autoral, ainda tem esbarra muito nessa competição com as grandes marcas, né? É isso, o que é bom vem lá de fora, o que é bom é o que está numa etiqueta que já está validada no mercado, numa grande marca. Muitas vezes uma pessoa que paga numa joia de uma marca super bombada, conhecida, X reais, e não valoriza o que a gente produz aqui, né? Então, assim, esse é um dos desafios, com relação a bancar essa matéria-prima. E é isso, né? De você também falar, mostrar para as pessoas um pouco da sua verdade, para que o cliente, o consumidor, vá entendendo que a arte, ela é mutação, ela é poder de transformação, né? Poder de criação. E assim a gente consegue transformar, né, a vida de muito mais gente. Sim, sim. E hoje o que as pessoas muitas vezes não percebem, que está nos consumindo, é que a gente alimenta toda uma cadeia de outros trabalhadores, de fornecedores, né? O cara dos Correios que vai lá e ele faz a tua peça chegar num outro estado. É o cara que está na rua coletando esses móveis e passando para os marceneiros, que são os artesãos, que são os nossos fornecedores e tal. E assim a gente faz girar e a gente inclui várias mãos que muitas vezes as pessoas não sabem que estão por trás, né, do processo. E aí é inevitável eu citar que quem tem esse tipo de preocupação, por exemplo, a gente fica cada vez mais longe de trabalho infantil, de mão de obra, né, análoga de escravidão, porque você tem esse conceito como marca no teu design, enfim, para o teu consumidor final. Sim, com certeza. E eu acho que cabe ao artista, né, falar um pouco dos seus bastidores, de toda a energia e a força-tarefa que ele movimenta para fazer as coisas acontecerem, né? É muito bom quando a gente aprende a se posicionar no mercado, né? Claro que isso vai atrair um cliente que está pensando como tu, e muitas vezes você vai passar despercebida por alguém que não está interessado em consumir essas coisas, né, que vêm do lixo, essas coisas que são criadas por artesãos, porque não vem valor. Cabe a gente, né, usar também o nosso espaço, assim, a nossa vitrine virtual, que hoje a maior é o Instagram, para falar, para contar um pouco, né, como que isso acontece.
Cristiane, super obrigada e vida longa à Amazônia Ancestral. Obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma delícia falar disso tudo. E a gente vai continuar falando sobre a Amazônia, empreendedorismo e Amazônia, dessa vez com José Neto, que é formado em engenharia de produção e apaixonado por fotografia e atua em comunidades da Amazônia há 8 anos, mediando relacionamento e fornecimento de matéria-prima natural e artesanato. Além disso, ele cria conteúdo para a internet e é sócio da Igarapé. Tudo bem, Neto? É um prazer te ter aqui. O prazer é todo meu para falar sobre esse tema que eu amo. E, enfim, estou aqui desde que eu nasci, então é um tema que eu carrego comigo sempre. Pois é, o que mais te inspira nessa Amazônia que tu conheces bastante? O que mais me inspira são as histórias, né? Principalmente as histórias que vão se perpetuando através da oralidade, que vão sendo repassadas ao longo de várias gerações. E acho que várias respostas que a gente tem para os desafios de hoje em dia e para o futuro, a gente pode olhar para essas histórias dos nossos ancestrais, das gerações antigas e pegar vários aprendizados disso para a gente carregar para a vida. Pois é, essas histórias eu imagino que muitas delas tu ouves nas tuas viagens, né, nas tuas frequências nas comunidades. Fala como é esse trabalho nas comunidades, o que te levou a esses lugares. Eu trabalho com comunidades desde 2012, né? Eu comecei em atividades de extensão da universidade, então eu já ia bem timidamente, né, para as comunidades, fazer alguns cursos, entender os problemas que as comunidades enfrentavam para tentar ajudar. E aí, depois que eu me formei, em 2016, 2017, eu tive ali o primeiro trabalho formal, né, nas comunidades, sempre com essa visão de apoiar, de alavancar o trabalho que eles já fazem. E aí, hoje em dia, o meu trabalho principal é ser uma ponte de relação, né, entre comunidades e empresas. Então, nesse diálogo que a gente tem, é uma relação de trabalho, lógico, mas a gente tem um lado humano muito à frente. Então, é sempre parar, tomar um café, conversar, entender. É muito a base de relacionamento para fazer o trabalho acontecer. E aí, nessas visitas, nessas viagens que a gente dorme na casa das pessoas, que a gente conhece as comunidades, que a gente viaja horas de barco, não tem como a gente não conversar. E aí, nessas dinâmicas aí que a gente vai entendendo, vai escutando e vai aprendendo bastante também. E aí, falando sobre aprendizado, traz pra gente algumas experiências que te transformaram a tua visão de mundo, a tua visão, mesmo tendo nascido aqui, mas conhecendo de perto essa comunidade ribeirinha, do Acre ou do Amazonas. Fala um pouquinho o que despertou ainda mais o teu olhar. Acho que o principal aprendizado é que na simplicidade a gente tem muito, né? Então, às vezes, a gente cresce fora de uma comunidade, assim que eu digo na cidade, por exemplo, sempre vendo e querendo almejar coisas grandes, lugares grandes. Muita gente quer sair daqui porque não se identifica, porque é criada essa imagem na nossa cabeça de que tudo que vem de fora da Amazônia é incrível. Mas a gente encontra no simples uma grandiosidade assim enorme, né? De diversidade de plantas, de animais, de comida, de você poder, por exemplo, plantar seu próprio alimento, de você ter uma água potável na beira do rio para você tomar. Então, nessa simplicidade tem uma grandiosidade muito grande e muita gente desconhece. E, além disso, as comunidades enfrentam vários desafios também, né? Não é tudo incrível, 100% lindo, maravilhoso. Então, tem comunidade que tem impacto ambiental de hidrelétricas, por exemplo, e que isso acontece todos os dias, né? O impacto na vida delas. E muita gente não sabe. Então, é entender como essas comunidades conseguem contornar esses desafios e continuar resistindo até hoje. Acho que essa é a maior transformação em mim, assim. Sempre que eu vejo um desafio, como eu posso contornar e seguir à frente. Qual é a palavra-chave quando tu chegas em uma dessas comunidades, né, para iniciar esse relacionamento? A primeira vez que tu chega em uma determinada comunidade, nunca pisou lá, não conhece ninguém, está indo pela primeira vez. Qual é a palavra-chave, quais as estratégias para que isso aconteça, para que esse relacionamento de fato se estabeleça? Por incrível que pareça, eu sou super tímido. Então eu chego super observador, entendendo como que é o movimento da comunidade, como que é a dinâmica, né? Se pode fazer brincadeira, se pode contar piada. Mas é sempre interessante para puxar a conversa, saber qual que é a fruta da época ou a comida da época, né? Se é época de manga, se é época de pupunha. Então, se eu cheguei aí, tem uma pupunha para a gente tomar um café, né? O café sempre é uma deixa e outra comida que acompanha o café. Sempre assim para a gente conversar uma conversa. Neto, e como toda
todas essas relações, como todo esse aprendizado, tu trazes para a tua produção de conteúdo, porque a tua produção de conteúdo fala basicamente sobre a Amazônia e fala sobre essas comunidades, né? Todas as tuas sessões de fotografia, tu mostras muito isso assim nos teus perfis. Fala um pouquinho como é que tu carregas isso para o teu conteúdo digital. Eu decidi criar conteúdo de fato sobre a Amazônia em 2016, né? E a ideia é eu tentar naturalizar os vários contextos que a gente tem na Amazônia. Porque hoje em dia é muito visto como algo exótico, né? Algo que as pessoas do Brasil não conhecem, que é super diferente. Então eu tento naturalizar esses diversos contextos que a gente tem. Por exemplo, uma casa flutuante na beira do rio. Para muita gente isso é novidade, mas para a gente aqui da Amazônia isso é muito comum. Então eu tento trazer essa naturalidade desses contextos que a gente tem aqui e também desmistificar algumas coisas que as pessoas pensam sobre a Amazônia, como por exemplo a cor da água. Muita gente associa a cor da água padrão como azul. E aqui o que a gente não tem basicamente é água azul, né? Nos rios, igarapés, um lago ou outro ali que tem a cor azul. Então como que uma criança que nasce na beira de um rio, que a água é marrom, vai desenhar um rio com a cor azul, por exemplo? Então eu tento trazer essas questões para desmistificar e causar alguma transformação pequena nas pessoas e essa impressão que elas têm sobre a Amazônia. E como é que tu trazes, por exemplo, toda uma questão política, né, da luta ambiental, da luta de território, dessas comunidades para o teu conteúdo? Porque em momento algum tu te furtas de falar sobre alguns assuntos, por exemplo, que são muito delicados, né? Falavas sobre desmatamento, mas a gente pode falar agora de várias etnias que sofrem, por exemplo, com garimpo, com mercúrio nas suas terras, nas suas águas. Como é que tu trazes esse conteúdo também para esse conteúdo, para esse material? Falar de Amazônia e não ser político é quase impossível, né? Então eu acho que eu trago de duas formas, assim. Tem as formas mais diretas, como assinar uma petição ou participar de alguma manifestação, por exemplo. Mas eu imagino que a política que eu construo ela é muito mais no subconsciente, né? É de mostrar qual que é o impacto de uma hidrelétrica, né? Qual que é o impacto de um garimpo ilegal, por exemplo, para uma comunidade indígena. Então é tentar construir o motivo de que a pessoa deveria ser contra um garimpo ilegal, por exemplo, e não apontar, você tem que ser contra. É esse o método que eu uso para tentar transformar a cabeça das pessoas e ter esse lado mais político, né? Mas é impossível, assim, você falar de Amazônia e não ser político em nenhum momento, por exemplo. Tá, e aí uma outra coisa bacana, e coincidentemente, daqui a pouco a gente faz, né, mostra, estamos com a mesma pulseira, e ele vai dizer de onde vem essa pulseira, porque eu acho que o consumidor está cada vez mais preocupado de saber de onde vem o produto que ele está consumindo de fato. E aí tu és sócio da Igarapé. Vamos falar da Igarapé, dessa marca linda? Não só eu sou sócio, mas tu também és, né? Tamo junto nessa daí. Fala um pouquinho da Igarapé. Então, essa pulseira linda aqui, com as cores do fogo, ela veio do Alto Xingu, né, de uma etnia chamada Uauja, aldeia Piulaga, que fica lá no Parque Indígena do Xingu, na verdade, na terra indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. E aí, em setembro de 2019, antes da pandemia, eu fui lá, a convite de alguns amigos que moram lá, para participar de uma cerimônia, fiquei 15 dias, e aí trouxe vários artesanatos, né, pulseira, cerâmica, cordões. E acabou que a gente tem a Igarapé, que comercializa diversos artesanatos de diversas etnias, comunidades ribeirinhas, quilombolas. E aí a gente comercializa artesanato, né, acessórios para casa, acessórios como bijuteria, por exemplo. E essa pulseira é uma das peças que a gente tem lá e que a gente sabe a origem, que eu fui lá, comprei, fiquei na casa dos meus amigos e trouxe para cá para que outras pessoas tenham acesso ao artesanato indígena, que é tão lindo e que carrega um conhecimento aí de séculos. Pois é, e aí acaba se estabelecendo uma outra relação também, né? Que são com as cooperativas, com as associações, que isso também é muito enriquecedor. E a gente tem aprendido um bocado, né? Em 1 ano e 4 meses de Igarapé. São vários aprendizados. Antes eu trabalhava muito mais com biodiversidade, né? Sementes, frutos. E agora, trabalhando com artesanato, a gente tem outros aprendizados. Então, não só para a gente, como também para o nosso consumidor. Né? Quando o cliente chega e fala assim, olha, eu quero esse cesto. A gente fala, no momento a gente não tem. Os artesãos estão fazendo os cestos, isso vai demorar de 3 a 4 meses. Para chegar aqui são mais ou menos 25 dias. Então, eu preciso da tua paciência se tu quiseres consumir esse cesto aqui. Porque não é algo que
tu vai ter a hora que tu queres, a gente não tem quantidades exorbitantes também, né? É tudo pensado, planejado e no tempo dos artesãos, no tempo da floresta, para poder ter essas peças aqui à disposição. Neto, a pandemia, e a gente ainda está vivendo no momento de pandemia, é bacana, inclusive, a gente falar que está todo mundo aqui de máscara, tem álcool em gel, né, espalhado aqui, onde a gente está gravando todas as nossas entrevistas, isso é super importante, a gente está mantendo o distanciamento. Estamos vivendo em pandemia ainda, no momento, ainda vai durar um bom tempo, e essas comunidades, esses territórios sofreram bastante. Tu percebeste esse impacto, e o que tu imaginas que vai acontecer quando finalmente a gente sair desse momento de pandemia com essas pessoas e com esses lugares? O impacto foi grande, né? Porque você viver em comunidade é você compartilhar muitas coisas. Então, nas comunidades tem lugares que tem uma casa com 10, 15 pessoas e que todo mundo compartilha o mesmo copo, por exemplo. Então, se chega uma pessoa contaminada com Covid, isso se alastra muito rápido, né? Além do mais, levar a informação às vezes é um pouco difícil. Então, a gente viu várias organizações, várias pessoas trabalhando para levar essa informação, para minimizar esses impactos. Mas eu acho que o principal impacto, primeiro, foram as pessoas se recolherem para sua casa, ficar com a sua família e viver daquilo que elas têm, né? Do roçado, da água, das frutas. E aí, depois de um tempo que elas foram pensar em fazer artesanato, em como fazer, qual que era a melhor forma. Mas ainda bem que, por exemplo, as comunidades indígenas aldeadas estão sendo vacinadas primeiro, isso é uma vitória gigantesca. E depois, eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente se reacostumar, né, com esse novo normal que a gente vai ter, que a gente não sabe como é. Mas tenho certeza que as comunidades vão continuar produzindo e querendo continuar a levar suas culturas e seus conhecimentos para todo mundo aí. Neto, foi um prazer conversar contigo. Espero que a gente possa falar mais vezes. A Amazônia merece muito mais conversa. Eu que agradeço pelo convite. Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas conversando, porque a Amazônia tem muitas histórias e espero que vocês se encantem também sobre o que a gente tem aqui. Maravilha, muito obrigada. Olha, e hoje, com a entrevista do José Neto, a gente encerra o Beirando a Moda Online. Esse ciclo de entrevistas que a gente teve aqui. Foi um prazer dividir com todos esses convidados super inspiradores e com você que acompanhou a gente, tá bom? A gente se vê na próxima. Um beijo grande, até lá.